TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, estamos ao vivo com o Correio Serrano na TV e lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais, mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Então, flagrou alguma situação, viu alguma coisa, quer denunciar, tem reclamação, mas tem coisa boa também, fez vídeo, fez foto, manda pra gente e traz todas as informações também. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu completamente nublado, completamente fechado, chuvinha fina nesta manhã de segunda-feira, neste início de semana, na vida do petropolitano, depois de um fim de semana ensolarado. Ontem fez um dia maravilhoso, sábado ficou ali um pouquinho nublado, um pouquinho com sol, mas ontem fez um dia maravilhoso e hoje mudou completamente. Hoje começa a semana do petropolitano assim, tempo nublado e chuvinha fina. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 25 de maio. Receita Federal libera a consulta ao maior lote de restituição da história. Você vai ver também que Polícia Civil apreende mais de 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo, no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, Secretaria de Educação afasta diretor e 2 educadoras do Centro de Educação Infantil André Vanzan após denúncia de agressão contra uma criança de 3 anos. Essas e outras notícias agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa a nossa edição com os destaques do Jornal Impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site ou nas bancas, aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da primeira página do Correio da Manhã. Por lá, na linha vermelha, presidente do Supremo. Lula, presidente Supremo. Lula anuncia que Ricardo Couto ficará no governo do Rio até as eleições. É destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E temos outro destaque na nossa primeira página. Fim da escala 6x1 entra na reta final na Câmara Federal. Pois todo mundo está querendo que vote, né? Esse fim da escala 6x1, vamos ver o que vai acontecer. E no texto legenda, posse memorável de Roberto Calil Filho na Academia Nacional de Medicina, destaque também da nossa página 3 da coluna Magna Vita. Mas nós vamos ver agora o que é destaque na nossa página 15, no Petropolitano. Por lá, mudança ambiental não impacta Petrópolis. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem aqui para vocês. Deixa eu pegá-la aqui. Chefe da APA diz que fiscalização segue sem mudanças na cidade. Pois é, projetos aprovados nesta última semana na Câmara dos Deputados trouxeram novamente à tona o debate sobre proteção ambiental e fiscalização de áreas preservadas no país. Entre as propostas está um texto que limita a aplicação de medidas cautelares em fiscalizações ambientais baseadas em imagens de satélite. Apesar da repercussão nacional, o chefe da APA Petrópolis, vinculada ao ICMBio, Vitor Valente, afirma que as mudanças não devem impactar a preservação ambiental no município. Você confere essa reportagem completa
Você confere essa reportagem completa acessando o nosso site, indo às bancas, apenas R$ 2 também. Mas a gente tem outra denúncia aqui, gente. Falando de um caso muito sério agora, que eu falei na escalada e vou trazer para vocês, a Secretaria de Educação de Petrópolis afastou 2 educadoras e determinou a abertura de uma sindicância administrativa contra a diretora do Centro de Educação Infantil André Vanzan. Segundo a Prefeitura, as medidas foram adotadas após uma denúncia de agressão contra uma criança de 3 anos. Essa denúncia foi registrada na Delegacia de Polícia do Retiro e é relacionada ao atendimento prestado para as crianças da unidade. Muito grave, muito sério. Vamos conferir. De acordo com a Secretaria de Educação de Petrópolis, a apuração começou assim que o caso chegou ao conhecimento do município. Além do afastamento das 2 educadoras e da abertura de uma sindicância administrativa contra a diretora do Centro de Educação Infantil, André Vanzan, o SEI recebeu acompanhamento da inspeção escolar e da equipe de educação infantil. A Prefeitura informou que o objetivo é garantir a proteção das crianças e preservar o andamento das investigações. Imediatamente a inspeção escolar compareceu à unidade, solicitou a imagem das câmeras e, diante da constatação dos fatos, nós fizemos o afastamento imediato das 2 educadoras, que são servidoras concursadas da Prefeitura e já estão respondendo ao processo administrativo que cabe nesses casos. A Secretaria também informou que reuniões com os responsáveis pelos alunos serão realizadas para prestar esclarecimentos sobre o caso e orientar as famílias sobre as medidas adotadas pela rede municipal de ensino. As 2 educadoras afastadas vão responder ao procedimento instaurado pelo município. Já a diretora será investigada por meio de sindicância administrativa, que é um instrumento utilizado para apurar possíveis responsabilidades no serviço público. A Secretaria optou também pelo afastamento da direção da unidade, pelo procedimento feito de forma incorreta no acolhimento da família, e da apuração da denúncia. Hoje a escola encontra-se sob a gestão da inspeção escolar e do Departamento de Educação Infantil da Secretaria. Segundo a secretária de Educação, Poliana Ferrarez, a prioridade da pasta é assegurar que a unidade continue sendo um espaço de cuidado, aprendizagem e proteção para os alunos. A Prefeitura de Petrópolis informou ainda que seguirá acompanhando de perto a rotina do SEI durante todo o processo de apuração. E também estamos fazendo um trabalho com o nosso núcleo de psicologia dentro da unidade. Hoje as nossas psicólogas já estão na unidade, acolhendo as crianças, fazendo um trabalho com as crianças de carinho e atenção que elas merecem. Então, gente, a gente vai falar agora, a gente volta para o nosso jornal, porque ali nas Petropolitanas, sem votação, pedido de cassação é arquivado pela Câmara. A gente tem uma reportagem sobre isso, mesmo essa que está aí. Vamos rodar para a gente? Kai, por favor. Segundo a Câmara Municipal de Petrópolis, o arquivamento do pedido de cassação foi decidido após análise do Departamento Jurídico da Casa. Em nota, o Legislativo informou que foi identificada a ausência de justa causa para o prosseguimento da denúncia apresentada contra o prefeito Ingo Rames. A Câmara destacou ainda que a decisão foi tomada com base nos princípios da legalidade e da segurança jurídica, resultando no arquivamento do processo. Então, gente, eu vou ler aqui o que está no nosso jornal, a gente volta para a nossa página 15 e eu quero comentar sobre esse assunto, porque o que acontece aqui, sem votação, pedido de cassação foi arquivado pela Prefeitura. Gente, qualquer matéria que vai ser debatida na Câmara passa primeiro pelo jurídico, pelo Departamento Jurídico. Pode voltar aqui rapidamente. Qualquer matéria que vai ser votada na Câmara passa pelo Departamento Jurídico da Casa para ver a constitucionalidade. Apesar dos vereadores serem os representantes da população petropolitana, num Estado democrático de direito, quem vota democraticamente para colocar seja um parlamentar, ou seja um prefeito, ou seja, prefeito e vice-prefeito, do executivo, na cadeira, quem vota é a população.
Então, é muito temeroso quando vem um pedido de cassação em que 15 pessoas vão votar para tirar uma pessoa que foi eleita democraticamente pelo povo. Tem que ser uma justificativa muito grave, que 15 pessoas, eu sei que eles são representantes da população petropolitana, mas 15 pessoas não podem, assim, do nada, tirar uma pessoa que foi eleita democraticamente nas urnas pelo povo, senão vira bagunça. Imagina. Vira bagunça. O povo vai, elege um governante. E aí vem a Câmara Municipal da cidade, nós não gostamos do prefeito, qualquer que seja o assunto. E aqui, só para a gente deixar bem claro, eu vou falar para vocês o que dizia a denúncia, tá? Então, segundo a Câmara, o arquivamento ocorreu com base nos princípios da legalidade e segurança jurídica e por conta de ausência de justa causa para o prosseguimento da denúncia, tá? Então, a denúncia utilizava documentos enviados pela Prefeitura ao TCE e apontavam o uso de 57 milhões de reais de recursos vinculados à saúde, educação e INPAS, além de cerca de 32 milhões em despesas da Condep sem cobertura orçamentária. De acordo com a Prefeitura, e o que a Prefeitura de Petrópolis diz sobre esses montantes? Que esses montantes, esses recursos foram disponibilizados para outras áreas por decisão judicial. Então, todos esses recursos sem cobertura orçamentária são legais desde que a Justiça mandou, coloca tanto para pagar fornecedor do SERRAC. Lembra, a gente vem acompanhando isso aqui, todos esses trâmites aqui, a Justiça vem penhorando bens da Prefeitura de Petrópolis, não é de hoje. Então, faz o arresto de bens, penhora não, faz o arresto de bens, então segura esses recursos da Prefeitura para pagar fornecedor do SERRAC, para a saúde não colapsar. Então, a Prefeitura de Petrópolis teve que cumprir uma série de determinações judiciais. Então, o vereador viu esses documentos, falou, opa, tem alguma coisa errada aqui e entrou com esse pedido de cassação. Mas qualquer matéria que vai ser votada pela Câmara passa primeiro pelo jurídico para ver se essa matéria é constitucional, se ela não é constitucional, se ela pode ser votada. Se ela tiver algum vício de constitucionalidade, se ela tiver qualquer vício, ela não pode sequer ser votada pelos parlamentares. No caso aqui, pela Câmara, pelos vereadores. Então, o Departamento Jurídico viu ausência de justa causa para prosseguimento da denúncia, de acordo com os princípios da legalidade e segurança jurídica. E é isso que eu falei com você. Não pode 15 pessoas determinar do nada a saída. É claro que tem todo o processo investigativo ali. Caso votasse positivo para a cassação do prefeito, é claro que tem toda uma investigação, mas não pode simplesmente 15 pessoas tirarem um prefeito que foi eleito democraticamente nas urnas pela população. E a gente continua aqui ainda nas petropolitanas, o vereador Léo França, que é autor da denúncia, ele soube pela imprensa. Então, após a Câmara de Petrópolis decidir arquivar o processo que pedia a cassação, o vereador Léo França, autor do pedido, esclareceu pelas redes sociais que recebeu a notícia pela imprensa. Vamos dar continuidade aqui, vamos ver o que é destaque na nossa página 16.
Por lá, a gente tem a seguinte notícia: posto de Lumiar poderá ter nome de Isadora. Vou ler um trechinho da reportagem aqui. Lei quer batizar a unidade com o nome da criança que morreu. Foi aprovado na Câmara de Nova Friburgo por 15 votos a favor e 2 contra o projeto de lei que prevê nomear a recém-inaugurada Unidade de Atendimento de Emergência e Urgência de Lumiar com o nome da menina Isadora Cardoso, que faleceu aos 8 anos em 2025. A tragédia gerou uma onda de protestos na região, com cobranças por melhorias na saúde do município e pela abertura do posto de emergência, alvo de críticas devido ao atraso das obras, inicialmente previstas para conclusão em outubro de 2024, gente. Para quem não sabe, quem não conhece Nova Friburgo, Lumiar é um distrito bem afastado. Há poucos anos atrás, não tinha nem sinal de celular. Então, imagina só uma pessoa passando mal, que foi o que aconteceu com essa menina de 8 anos, passando mal, ter que ir para o centro de Nova Friburgo, porque Lumiar é um distrito bem afastado. Imagina essa criança, uma pessoa passando mal, ela não consegue chegar a um atendimento de emergência e urgência para ser socorrida. E infelizmente, e graças a Deus, que a prefeitura decidiu terminar com esse posto e vai inaugurar para a população, porque a população de lá merece esse atendimento. Vamos ver se a gente tem outras reportagens. Temos. Agora a gente vai falar de reportagens mais abrangentes, porque uma operação da Polícia Civil apreendeu mais de 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo, agora de 2026. Isso aconteceu na Baixada Fluminense. Durante a ação, centenas de camisas da seleção brasileira também foram recolhidas com indícios de falsificação. A apreensão aconteceu na quinta-feira, no interior de um ônibus em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. As figurinhas estavam armazenadas no compartimento de cargas do veículo e, segundo as investigações, seriam distribuídas na capital e em municípios da região metropolitana. Todo o material apreendido será encaminhado para a perícia e posteriormente destruído por violar direitos de propriedade e normas de defesa do consumidor. As investigações continuam para identificar novas rotas de circulação de produtos falsificados, além de apurar a origem e os locais de produção no material irregular. A ocorrência foi resultado de um trabalho de inteligência da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial. É muita figurinha falsificada, né? Indo para o mercado. Olha só. A gente faz agora um rápido intervalo. Não saia daí porque a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, quando uma emergência acontece, o atendimento não começa apenas no hospital. No Rio de Janeiro, uma equipe que trabalha nos bastidores funciona 24 horas por dia para garantir leitos, transporte de pacientes e respostas rápidas em situações de risco. O Centro de Informação em Saúde reúne centenas de profissionais que ajudam a salvar vidas todos os dias. Na sede da Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 380 profissionais se revezam em plantões para atender demandas dos 92 municípios fluminenses. Entre reguladores e técnicos de vigilância, o trabalho é contínuo e acontece todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. É uma atuação 24 horas, constante, né? O tempo todo a gente em tela, ligado, casos novos acontecendo o tempo todo e assim, os reguladores muito atentos, né? Porque um minuto conta. O Centro de Informação em Saúde é considerado o maior equipamento público digital do país. São mais de 1.000 metros quadrados e dezenas de monitores que ajudam a coordenar internações, exames, consultas e o monitoramento de eventos de saúde em todo o estado. Nosso principal objetivo é atender as demandas de forma que as solicitações realizadas pelos profissionais de saúde municipais cheguem cada vez mais rápido no local, para que dessa forma a gente possa preservar vidas. Em situações de grande complexidade, cada minuto faz diferença. Em um dos casos que marcou a rotina da equipe, a regulação foi essencial para encaminhar vítimas de um acidente com embarcação e garantir o acesso rápido à rede de saúde. E uma situação assim bem emblemática que aconteceu com a gente em 2024, inclusive foi no meu plantão, né, uma explosão de lancha que aconteceu em Cabo Frio,
onde várias pessoas, né, sofreram esse acidente, precisavam ser reguladas assim com a máxima urgência possível. Então a gente se empenhou bastante, né, e a gente conseguiu direcionar, inclusive tinha mulher grávida, tinha criança. Só no ano passado, mais de 610 mil pacientes foram regulados no estado para atendimentos de média e alta complexidade. Este ano, o número já passa de 219 mil pessoas. O objetivo é garantir que o paciente chegue ao local certo no menor tempo possível. O Complexo Estadual de Regulação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que a gente possa fornecer aos nossos pacientes, os usuários do SUS, o acesso mais rápido aos serviços de saúde da rede. Além da regulação, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde também monitora eventos com potencial de impacto à população. Entre eles estão doenças como sarampo, febre amarela, vírus respiratórios, intoxicações e desastres naturais. Por trás de cada leito conseguido, de cada transferência e de cada alerta em saúde, existe uma rede de profissionais que atua sem parar. Um trabalho silencioso, mas essencial para garantir atendimento e proteger a vida da população. E a Receita Federal liberou na última sexta-feira a consulta ao maior lote de restituição do imposto de renda já registrado no país. Ao todo, cerca de 8 milhões e 700 mil contribuintes foram contemplados com pagamentos que somaram 16 bilhões de reais. O pagamento contemplou o primeiro lote da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2026 e também restituições residuais de anos anteriores. Segundo a Receita Federal, o resultado recorde foi alcançado por causa da maior agilidade no processamento das declarações e do avanço das ferramentas de modernização e automação adotadas pelo órgão. O primeiro lote representou cerca de 40% de todas as restituições previstas para este ano, tanto em valor quanto em quantidade de contribuintes. Dos 16 bilhões de reais liberados, 8 bilhões e 640 milhões de reais foram destinados aos grupos com prioridade legal. Entre os contemplados, estiveram mais de 4 milhões e 900 mil contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix. Também receberam prioridade contribuintes entre 60 e 79 anos, professores cuja principal fonte de renda seja o magistério, idosos acima de 80 anos e pessoas com deficiência ou doença grave. Neste lote, não houve pagamento para contribuintes sem prioridade. Os depósitos foram programados para o dia 29 de maio, último dia do prazo de entrega das declarações deste ano, diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada pelo contribuinte. Quem não apareceu na lista foi orientado a acessar o portal ECAC para verificar possíveis pendências e, se necessário, enviar uma declaração retificadora para participar dos próximos lotes. Nos casos em que o crédito não for realizado por problemas na conta informada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Após esse período, o pedido deve ser feito pelo portal ECAC. O programa Novo Desenrola renegociou cerca de 12 bilhões de reais em dívidas desde o lançamento e beneficiou mais de 1 milhão de pessoas em todo o país. Os dados foram divulgados na última semana pelo Ministério da Fazenda durante a apresentação do balanço da iniciativa. Segundo o governo federal, o programa alcançou mais de 1 milhão de CPFs e ultrapassou 1 milhão de operações realizadas entre renegociação de dívidas familiares e contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. No eixo voltado às famílias, cerca de 449 mil dívidas foram quitadas à vista. O valor original dos débitos era mais de 1 bilhão de reais, mas caiu para 154 milhões e 200 mil reais após os descontos aplicados, com um abatimento médio de aproximadamente 85%. Além disso, mais de 685 mil operações foram refinanciadas com garantia do Fundo Garantidor de Operações. Nesse grupo, o estoque inicial das dívidas era de aproximadamente 9 bilhões de reais e foi reduzido para mais de 1 bilhão de reais após a renegociação. No Desenrola Fiéis, destinado a estudantes com contratos em atraso, mais de 34 mil contratos foram renegociados até o dia 19 de maio. O volume original das dívidas era de mais de 2 bilhões de reais e caiu para 410 milhões e 200 mil reais, com desconto médio próximo de 80%.
E o Conselho da Justiça Federal anunciou a liberação de cerca de 2,1 bilhões em pagamentos relativos a vitórias na Justiça em ações envolvendo aposentadorias e benefícios do INSS. Ao todo, serão 132 mil pessoas beneficiadas. Todos os beneficiados obtiveram vitória na Justiça em questões envolvendo a revisão de aposentadorias, concessão de auxílio-doença, benefícios de prestação continuada, pagamento de pensão, entre outros. Por cautela, o Conselho da Justiça Federal controla a liberação das chamadas requisições de pequeno valor, que são pagas em observância às previsões orçamentárias. Por esse motivo, os pagamentos desse tipo costumam ser aprovados em blocos. Apesar da liberação, o Conselho informa que cabe a cada um dos 6 tribunais regionais federais realizar efetivamente os depósitos. Os portadores das requisições de pequeno valor devem consultar nesses tribunais para saber qual será o dia exato do depósito. Além de temas previdenciários e assistenciais, foram também liberados RVPs para outros tipos de processo. No total, serão pagos R$ 2.501.860.077,64. Impulsionado pelo crescimento da economia e pela alta do petróleo, o governo recorde em abril. Foram 278 bilhões de reais e 800 milhões em impostos, contribuições e demais receitas. O melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 1995. Os dados divulgados pela Receita Federal mostraram um crescimento real de 7,82% em relação a abril de 2025, já descontada a inflação. No acumulado entre janeiro e abril, a arrecadação somou mais de R$ 1 trilhão, uma alta real de 5,41% na comparação com o mesmo período do ano passado, também o maior valor já registrado para um primeiro quadrimestre. Segundo a Receita Federal, o resultado foi puxado principalmente pelo aumento da arrecadação previdenciária, reflexo da expansão do trabalho formal e do crescimento da massa salarial no país. Também contribuíram para o desempenho o aumento da arrecadação de PIS e CONFINS ligados ao consumo. Outro fator importante foi o avanço na cobrança de impostos sobre aplicações financeiras e o aumento das alíquotas do IOF sobre operações cambiais, além da retomada gradual da reoneração da folha de pagamento em alguns setores e municípios. A arrecadação com o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido somou 64 bilhões e 800 milhões de reais em abril, com crescimento real de 7,73%. Segundo a Receita, o resultado refletiu o aumento dos lucros tributáveis das empresas em diferentes regimes de tributação. A Receita Previdenciária arrecadou mais de 62 bilhões de reais no mês, com alta real de 4,83%. Outro destaque foi o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de capital, que somou 13 bilhões e 200 milhões de reais, com alta real de 25,45%. No setor de petróleo e gás, a arrecadação disparou 541% em abril e alcançou 11 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo o governo, o resultado foi impulsionado pela valorização internacional do petróleo em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio. E o Hospital Estadual da Mulher, em São João de Meriti, reforçou a campanha de doação de leite materno para tentar aumentar o estoque do banco de leite humano na unidade. Referência na Baixada Fluminense, o hospital alerta que o volume atual está muito abaixo do necessário para atender os bebês internados. Há 10 anos, o Banco de Leite Humanizado do Hospital da Mulher realiza a coleta, processamento e distribuição de leite materno para recém-nascidos, principalmente prematuros e bebês de baixo peso. Ao longo desse período, mais de 227 mil litros de leite foram coletados e mais de 8 mil recém-nascidos beneficiados. O leite materno é o leite que mais beneficia qualquer tipo de criança, principalmente contra as infecções respiratórias, o ganho de peso. As mães elas podem ligar para o nosso número e se oferecerem voluntariamente para fazer essa doação, ou as próprias mães que estão aqui no alojamento conjunto da UTI, elas podem também ajudar voluntariamente. Atualmente, o estoque disponível é de apenas 9 litros, quando o ideal seria manter cerca de 40 litros armazenados para garantir o atendimento nas UTIs e unidades intermediárias. Um único frasco com 200 ml pode alimentar até 10 bebês internados. A doação ela é muito importante porque quanto mais essa mãe doar,
mais leite ela vai ter, porque ela vai estar estimulando. Então é muito importante que ela tenha essa consciência de que o seu bebê não vai ficar sem leite se ela for doar. O leite como carinho, amor, empatia, outras mãezinhas estão precisando. Então eu me coloco no lugar de cada uma e eu consigo estar ajudando, né, as crianças que estão internadas, os bebezinhos que estão na UTI, né, que necessitam tanto do aleitamento materno. Para facilitar a doação, o hospital mantém a Rota do Leite Humano, um serviço de coleta domiciliar realizado 2 vezes por semana em cidades da Baixada Fluminense, como Belfor Roxo, Mesquita, São João de Meriti e Duque de Caxias. As doadoras recebem orientações, kits de coleta e o recolhimento é feito nas próprias residências. Nós entregamos os kits de doação e também depois passamos para recolher o leite coletado. Então é de super importância que essa coleta ela exista, até porque estamos com um estoque muito baixo dentro do nosso banco de leite. Então precisamos cada vez mais da ajuda para a gente disponibilizar cada vez mais leite para os nossos recém-nascidos da UTI NEL. Isso é muito bom, né? O banco de leite disponibilizar, né, um veículo para poder estar retirando a coleta do leite, dá mais força ainda para a gente poder, né, tá doando a cada dia. Antes de ser oferecido aos recém-nascidos, o leite passa por um rigoroso processo de controle de qualidade. Os frascos são higienizados, identificados e submetidos à pasteurização, que é o procedimento que elimina micro-organismos e garante a segurança do alimento. Ela tem que ter cuidado, higienizar bem as mamas e as mãos, colocar a touca, colocar a máscara, tudo isso a gente fornece aqui no hospital. Os frascos são esterilizados, a gente manda para elas, lembrando sempre, tem que manter ele armazenado no freezer, congelado, para a gente poder fazer a utilização desse leite. As mães interessadas em doar podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano do Hospital Estadual da Mulher Eloneida Studart pelos telefones DDD 21 2651 9675 ou DDD 21 96870 7064, que também funciona como WhatsApp. O hospital fica em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Muito bacana. E criada em 1960, a Ordem dos Músicos do Brasil é responsável por regulamentar e representar os músicos profissionais no país. A instituição atua na emissão de registros profissionais, fiscalização da atividade musical e defesa dos direitos da categoria. Segundo Tiago Braga, presidente da Ordem dos Músicos do Brasil no estado do Rio, o objetivo é fortalecer a cultura musical brasileira e garantir que os artistas tenham reconhecimento legal e profissional. A Ordem dos Músicos também funciona como um órgão de orientação para artistas de diferentes áreas da música, como cantores, instrumentistas, compositores, maestros e professores. Além de emitir carteiras profissionais, a entidade promove ações voltadas para a ética, valorização cultural e melhores condições de trabalho para os músicos brasileiros. Atualmente, a instituição possui conselhos regionais em todos os estados do país e uma sede federal em Brasília. A música é uma das principais expressões culturais do país e entidades como a Ordem dos Músicos ajudam a garantir mais organização, representatividade e proteção para quem vive da arte. A ideia é dar respaldo aos profissionais e fortalecer a cultura brasileira. Além da fiscalização e regulamentação da profissão, a Ordem dos Músicos afirma que também atua na defesa da ética profissional e no incentivo à valorização da música nacional. A entidade oferece ainda suporte jurídico aos profissionais da área, auxiliando em questões como contratos, direitos dos artistas e orientações relacionadas à atividade musical. A gente tem um site, que nosso site a gente tem 600 visualizações diárias, é www.ombrj.org.br. Ele entra lá, está tudo muito explicado para ele. Tem um canal, um QR Code, eu quero falar só com o presidente. Já fala diretamente comigo. Deixa isso lá no site lá, que eles podem falar diretamente comigo. Para ter acesso à carteira profissional e aos serviços oferecidos pela Ordem dos Músicos, o profissional precisa pagar uma taxa de inscrição, que atualmente é de R$ 480, além da anuidade. Segundo a entidade, o registro é necessário para garantir reconhecimento profissional e acesso a benefícios e orientações.
Muitos músicos entram em contato comigo. Presidente, hoje eu estou viajando lá para fora, para os Estados Unidos, estou indo de mão vazia. Mas quero ir lá para os Estados Unidos comprar aquele sonho meu de eu ter um violão Gibson, seja lá qual for o violão, e trazer. Eu pago o fisco chegando aqui no Brasil? Não. Se você tiver com a sua carteirinha da Ordem dos Músicos, é o seu instrumento de trabalho. Com mais de 6 décadas de atuação, a entidade segue buscando aproximar os profissionais da música com serviços e garantias voltadas à categoria. Outras informações podem ser consultadas no portal oficial da Ordem dos Músicos do Brasil. A gente faz um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta e nesse bloco a gente fala da intervenção na TURP, porque as equipes da comissão interventora assumiram um controle operacional nas garagens da TURP na última semana, na última quinta-feira. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, dos 134 ônibus previstos em contrato, 109 circularam normalmente pelas comunidades. Os outros 25 veículos ficaram retidos para manutenção mecânica. Isso aconteceu na sexta-feira.
De acordo com a CPTrans, os 8 dias de paralisações e falhas operacionais registrados antes da intervenção causaram um impacto estimado em R$1,5 milhão ao sistema de transporte. Mesmo com as limitações iniciais, a operação alcançou 87% das viagens previstas, índice superior ao registrado antes da greve. Além da retomada da circulação dos ônibus, a comissão interventora iniciou um levantamento administrativo e financeiro da concessionária. Os primeiros relatórios apontam para dívidas vencidas com fornecedores e dificuldades no fluxo de caixa da empresa. Para evitar novas paralisações, 100% da arrecadação diária das bilheterias e validadores passará a ser administrada pela comissão interventora. Segundo a Prefeitura, os recursos serão destinados prioritariamente ao abastecimento da frota e ao pagamento dos salários dos trabalhadores. Na madrugada desta sexta-feira, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, estava presente na garagem da Castelânia, acompanhando de perto o segundo dia de intervenção. Não tem nenhum veículo aqui na garagem, todos saíram. Estavam quebrados ontem, foram consertados, já estão em operação. Hoje a gente tem 110 ônibus na rua, o corredor está funcionando com 15 veículos, então os pontos já estão bem mais vazios, a população está sendo atendida. A gente vai atualizando todos vocês. Hoje nós já temos mais de 20 carros quebrados de manutenção ainda em Itaipava, que está sendo trabalhados para que a gente possa colocar esses carros em operação e ajudar muito no dia a dia da cidade. O prefeito de Petrópolis afirmou ainda que a prioridade do município é garantir a volta do transporte público e regularizar os compromissos com os funcionários. Já no fim do primeiro dia de intervenção, engenheiros e mecânicos iniciaram uma vistoria nos 25 ônibus parados para montar um cronograma de manutenção e ampliar gradualmente o número de veículos em circulação. Então a gente vai atualizando todos vocês, passando informação a todos. Segue trabalhando aqui. Grande abraço. E o Fórum Itaboraí promoveu na última sexta-feira um encontro voltado à discussão da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O evento fez parte das comemorações dos 125 anos da Fiocruz e pelo centenário de nascimento do geógrafo Milton Santos. O evento foi realizado no Palácio Itaboraí, em Petrópolis. A programação no Palácio Itaboraí, em Petrópolis, reuniu pesquisadores, representantes de instituições e lideranças sociais para discutir temas ligados ao desenvolvimento sustentável, desigualdades sociais e território, com foco também nos desafios enfrentados por cidades como Petrópolis. Todo o nosso trabalho nos territórios está em cima de, junto com a comunidade, identificar os maiores desafios e problemas que tem a comunidade. Todos eles enquadrados nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e junto com as comunidades trabalhar propostas. A Agenda 2030 reúne 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU como metas globais voltadas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental até 2030. A proposta busca integrar diferentes setores da sociedade na construção de políticas públicas e soluções para problemas como pobreza, acesso à saúde, desigualdade e sustentabilidade. Ao longo do encontro, uma das discussões foi justamente como essas metas podem ser aplicadas na realidade petropolitana. Questões como ocupações em áreas de risco, impactos causados pelas chuvas, mobilidade urbana, desigualdade social e acesso a serviços básicos estiveram entre os temas debatidos. Em Petrópolis, as questões mais debatidas nas comunidades são temas como o transporte público e o lixo. O tema da mobilidade urbana é central. Quando você pergunta à comunidade quais são os principais desafios, raramente vão falar de doença. Normalmente eles falam de alguns desafios centrais e a mobilidade é sempre o primeiro. Mobilidade, lixo, saneamento, diria que são os 3 temas que sempre aparecem como principais desafios. A primeira mesa, com o tema Agenda 2030 do macro ao micro, contou com a participação de Paulo Gadelha, coordenador da Agenda Estratégica da Fundação Oswaldo Cruz para a Agenda 2030, Rômulo Paz, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos e presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, além de Félix Rosenberg, diretor do Fórum Itaboraí Petrópolis. Esse é o macro, mas esse macro só faz sentido num dos lemas
da Agenda 2030, primeiro é não deixar ninguém para trás. Vamos identificar aqueles que, de fato, estão em situações mais vulnerabilizadas e que precisam mais terem esses objetivos atendidos. O desafio principal é recuperar o espírito de cooperação dos países, é a vontade de trabalhar de forma conjunta para enfrentar problemas que não são de um só país, de uma só região, mas são problemas de todo o planeta. A proposta do encontro também dialogou com o legado de Milton Santos, referência nos estudos sobre território e desigualdades socioespaciais. A partir do pensamento do geógrafo, os debates abordaram como as cidades são afetadas pelas desigualdades urbanas e de que forma as políticas públicas podem ser pensadas levando em consideração as características de cada território. Nós estamos aí reverenciando e homenageando, mais do que isso, atualizando e revitalizando, né, todo o referencial do Milton Santos, né, esse é um tema central para nós. A ciência não pode estar deslocada num castelo da população. Em Petrópolis, onde os impactos das chuvas e a ocupação desordenada continuam sendo desafios recorrentes, a discussão ganhou ainda mais relevância. O evento também buscou refletir sobre como aproximar a população de temas ligados à Agenda 2030 e transformar metas globais em ações práticas no cotidiano da cidade. E já que a gente está falando de biodiversidade, olha só, as câmeras de monitoramento de fauna instaladas na área de reserva biológica estadual de Araras, o Rebio Araras, registraram a rotina de animais silvestres que circulam pelos mais de 3.000 hectares da unidade administrada pelo INEA. O registro das espécies é um indicativo de preservação da fauna e motivo de celebração no último dia 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade. O monitoramento feito por guarda-parques e pesquisadores chama atenção para a riqueza da fauna e flora protegidas em um dos mais importantes remanescentes da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, a Reserva Biológica de Araras. E quem conta pra gente que surpresa foi essa, o que as câmeras de monitoramento registraram, é o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele está na redação e conta pra gente. Bom dia, Toledo. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, essa unidade ela abriga espécies emblemáticas, raras e ameaçadas de extinção, reforçando o papel das áreas protegidas de conservação ambiental na pesquisa científica e na educação ambiental. Entre os grandes mamíferos registrados na reserva está a onça-parda, que é o segundo maior felino do Brasil. De hábitos discretos e predominantes noturnos, a espécie exerce um papel fundamental no equilíbrio ecológico ao atuar como predador de topo da cadeia alimentar. Sua presença indica qualidade ambiental e conectividade florestal preservada. A gente está acompanhando aí agora as imagens dos animais presentes na unidade. Outro símbolo da Mata Atlântica é o macaco, uma ave terrestre considerada bioindicadora de florestas conservadas. Conhecido pelo canto forte e característico, o macaco desempenha importante função ecológica na dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração natural da floresta. A Rebio também abriga o queixada, uma espécie que vive em grandes bandos e exerce um papel essencial no revolvimento do solo e dispersão de sementes também. Considerado ameaçado em diversas regiões da Mata Atlântica, o recente reaparecimento da espécie na região representa um importante indicativo de recuperação ecológica. Outro mamífero encontrado na unidade é o mão-pelada, conhecido pela habilidade manual e hábitos oportunistas. A espécie costuma habitar áreas próximas a cursos d'água e desempenha importante função na dinâmica ecológica dos ambientes naturais. Também há registros da irara, um mamífero silvestre ágil e muito curioso que habita florestas em todo o Brasil e é símbolo do Rebio. Entre os animais frequentes registrados nas áreas úmidas e margens de rio está a capivara, que é o maior roedor do mundo. A espécie tem hábitos sociais e possui importante papel ecológico que contribui para a dinâmica dos ambientes aquáticos e também os terrestres. A Reserva Biológica de Araras também desenvolve ações contínuas de educação ambiental
com escolas e comunidades no entorno, aproximando as crianças e jovens da biodiversidade local por meio de atividades lúdicas, oficinas, trilhas interpretativas e monitoramento da fauna. Em um cenário global marcado pelas mudanças climáticas e pela perda acelerada de habitats naturais, a preservação de áreas protegidas como a Arrebia-Araras torna-se cada vez mais estratégica. Mais do que refúgios para a fauna e a flora, as unidades de conservação, como a Reserva Biológica de Araras, representam uma esperança para a manutenção da biodiversidade brasileira e também para as futuras gerações. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. Eu vou te falar, eu fico tão feliz, são imagens tão lindas da gente ver, né? Vamos continuar aqui na Aberta mesmo, porque olha só, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, divulgou uma nota técnica sobre o possível desenvolvimento do evento climático El Niño entre 2026 e 2027. Segundo o documento, modelos climáticos internacionais apontam a possibilidade de um fenômeno de forte intensidade, embora ainda exista incertezas nas previsões de longo prazo. A análise reúne dados de instituições internacionais, como o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas dos Estados Unidos. As projeções indicam aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, com possibilidade de um super El Niño, capaz de superar episódios históricos já registrados. Apesar disso, o CEMADEM destaca que previsões feitas com tanta antecedência ainda possuem baixa confiabilidade. Caso o cenário se confirme, o Brasil poderá enfrentar impactos diferentes em cada região. No sul, a tendência é de chuvas mais intensas e frequentes, com risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos. Já no norte e no nordeste, a previsão aponta para a redução das chuvas, com secas mais severas e aumento das temperaturas. No sudeste, o CEMADEM alerta que o El Niño pode comprometer parte da estação chuvosa, reduzindo o volume de chuvas e aumentando as temperaturas. O cenário pode afetar a recuperação dos reservatórios hidrelétricos, elevar o risco hídrico e intensificar as ondas de calor, principalmente em áreas urbanas. O órgão também destaca que a combinação entre estiagem e calor extremo pode aumentar o risco de incêndios florestais e impactos à saúde da população. As previsões climáticas dos modelos internacionais têm indicado uma probabilidade de 62% de estabelecimento de El Niño até o final de julho, bem como uma probabilidade de 96% de persistência do fenômeno até fevereiro de 2027. Segundo o CEMADEM, eventos anteriores do El Niño já provocaram grandes secas na Amazônia e no Nordeste brasileiro. Durante o fenômeno de 2023 e 2024, mais de 80% dos municípios do país enfrentaram algum grau de seca. O órgão também alerta para possíveis impactos na agricultura familiar, nos recursos hídricos e na geração de energia elétrica. A nota técnica ainda destaca que o aquecimento global pode intensificar os efeitos do El Niño, aumentando o número de ondas de calor e o risco de incêndios florestais, principalmente na Amazônia e no Pantanal. Além disso, o CEMADEM recomenda reforço no monitoramento climático e maior integração entre órgãos federais, estaduais e municipais, para prevenir desastres e reduzir impactos à população. Além disso, as previsões também têm indicado iguais probabilidades de formação de El Niños moderado, forte ou muito forte no segundo semestre de 2026. No entanto, os cientistas recomendam cautela na análise dessas probabilidades, pois elas foram geradas em um período com incertezas e limitações na previsibilidade climática. Em Petrópolis, os efeitos do El Niño podem representar um desafio ainda maior para uma cidade com um histórico de desastres naturais. A possibilidade de temporais mais intensos, alternados com períodos de estiagem e extremo calor, acende o alerta para áreas de risco e para a necessidade de monitoramento constante. Por outro lado, a população segue em estado de alerta e, ao mesmo tempo, apreensiva com as possíveis mudanças climáticas. Petrópolis está pendurado porque o centro é enchente e morre a barreira. Nós não temos uma estrutura. Agora que estão fazendo uma obra no Caxambu lá, mas não temos estrutura.
Petrópolis não aguenta uma chuva igual a de 2022. O El Niño, ele é um sinal de que o nosso planeta não vai bem, né? Que nós precisamos realmente investir na estrutura da cidade, preservação ambiental, porque agora vem dias de muito calor com esse fenômeno ou muita chuva, então a cidade não está preparada, nós não temos estrutura para isso e é um sinal de alerta mesmo. Ainda em Petrópolis, o fenômeno também pode impactar o abastecimento de água e aumentar os custos da energia elétrica, por causa da pressão sobre os reservatórios hidrelétricos. Diante disso, especialistas reforçam a importância do planejamento e da prevenção para reduzir os impactos à população. Ficou com medo da questão das chuvas, ficou com medo se nós estamos preparados, né? Ontem teve uma chuva mais forte e isso já fez alagar até aqui pelo centro da cidade. Então, isso traz aí uma preocupação e talvez uma cobrança maior às autoridades se os rios estão sendo drenados, se nós estamos nos preparando de verdade aí para uma possibilidade de catástrofe do jeito que a gente costuma ter, né? Infelizmente. Enquanto os possíveis efeitos do El Niño ainda estão no campo das previsões, o frio segue marcando presença na região serrana. Nos próximos dias, as temperaturas devem permanecer amenas em Petrópolis, sem passar muito dos 20 graus. Esse já é um cenário tradicional para quem mora na cidade, onde os moradores já sabem que é hora de tirar os casacos do armário e andar com o guarda-chuva sempre por perto. Mas, diante das possíveis mudanças climáticas, a orientação é que a população siga atenta aos alertas e avisos da Defesa Civil. E assim a gente termina o nosso jornal. Fique agora com imagens dos animais lá na Reserva de Araras. Tchau, gente. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.